Paz do Senhor, amados irmãos, estamos mais uma vez aqui, uma videoaula da nossa EBD. Que Deus possa lhe abençoar nesse domingo, que possa ter um domingo cheio de paz, cheio de alegria, cheio de saúde e cheio da graça de Deus. Nesta manhã estaremos estudando sobre a continuação, estamos estudando a lição, a carta ao Tiago, a carta de Tiago, né? E estamos na lição 07, número 7, 16 de agosto de 2020, que o tema é a língua, um aferidor da maturidade, né? Então já começa o nosso texto, nosso tema, a língua, um aferidor, uma medida, né? Da maturidade. O texto-chave encontra-se em Tiago 3:10. Tiago 3:10, que diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago 3:10. De uma só boca procede bênçãos e maldição, né? Sabedoria diária, leitura diária, né? Segunda-feira, Mateus 23:8, um só mestre entre vós. Terça-feira, Eclesiastes 7:20, todos erram. Quarta-feira, Mateus 11:15, contaminação pelo falar. Na quinta-feira, Salmo 140, número 3, língua peçonhenta. Sexta-feira, Tiago 1:17, sublime perfeição. E sábado, 1 João 1:8, somos todos filhos, né? Para você que está em casa, né? Fazer essas leituras diárias, muito bom nós estudarmos a palavra de Deus, onde nós aprendemos grandemente, né? Então vamos ler a leitura bíblica que se encontra no livro de Tiago 3:1-18. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incondicionado, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, o sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Glória a Deus pela leitura maravilhosa que tivemos, né? Quando a gente olha para a carta Tiago, irmão de Jesus, né? E a gente tem uma noção que Tiago é direto, é mais direto, suas palavras são diretas, né? Não tem muito rodeio essas palavras, então elas são diretas, ela diz bem certinho o que devemos fazer e o proceder e quais as consequências disso, né? A introdução diz assim: um dos importantes textos sobre maturidade cristã encontra-se nesta epístola, quando diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. A partir dessa afirmação, entende-se que a perfeição ou maturidade é demonstrada no domínio da língua, como fruto do Espírito. Nesse contexto, iremos abordar as consequências do falar e suas implicações. Quando eu estava estudando essa lição, achei muito preciosa, porque eu gosto de aprender a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela corta para lá e corta para cá. E quando a palavra de Deus corta dentro da gente, né? A gente começa a ver, meu Deus, eu preciso melhorar nisso. Como eu peco nesse lado. Como eu erro nesse quesito aqui que é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é um espelho. A gente olha, né? Quando a gente estuda ela, a gente lê, automaticamente a gente vai se espelhando. Vai enxergando os nossos defeitos, as nossas rugas, nossas imperfeições, né? Porque somos imperfeitos. E quando eu estava estudando isso, eu aprendi tanto com essa lição, e o pouco que eu aprendi, nós estaremos estudando, estarei passando para os irmãos. E eu vi o quanto que eu preciso melhorar, quanto que eu preciso aprender mais a palavra de Deus, buscar mais a Deus. Então, nessa introdução, eu queria, já no texto áureo, né, na leitura principal, ela já fala o texto, a língua, um aferidor da maturidade. Eu tinha falado uma lição anterior, que se nós queremos saber o quanto espirituais nós somos, o termômetro da nossa espiritualidade se resume no quanto nós amamos, né? Se nós queremos saber quanto espirituais nós somos, a medida, o termômetro, para nós medirmos isso, né? A nossa espiritualidade se resume no quanto nós amamos. Quanto mais nós amamos, mais espirituais nós somos. E nessa palavra nós vemos aqui a língua é um aferidor, é uma medida, fala de medida, né? E se nós queremos saber o quanto maduros somos, a língua é o nosso aferidor. Quanto mais controlar a nossa língua, mais maduros somos. Tremendo, né, irmãos? Quanto mais nós controlarmos a nossa língua, mais maduros somos. Se nós queremos saber se nós somos espirituais, está na proporção de quanto nós amamos, né? Duas medidas imprescindíveis, né? Que eu aprendo, até eu fiz essa marcação aqui juntamente com os irmãos. E quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente associa é sobre... ele está falando de fofoca, né? Também fala no versículo 4 e 5, né? Referente à fofoca também, né? Porque falar a palavra de Deus, existe duas coisas, uma cobrança moral e uma cobrança espiritual. A cobrança moral é naquilo que nós falamos e as pessoas olham para nós e nós testemunhamos através da nossa vida. É uma cobrança moral e é uma responsabilidade muito grande, né? Vamos ver aqui então no capítulo 1, diz assim, ó, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Então, a quem foi dado mais responsabilidade, será cobrado maior juízo. Então ele diz assim, ó, não se tornam muito mestres, muitos doutores, muitos ensinadores, porque
Porque sabendo que havendo de receber maior juízo, vocês vão ser cobrados por isso. Por quê? Porque os líderes, eles têm uma influência maior. A pessoa que está em destaque, que está liderando, que está administrando, que está à frente de um trabalho, ele será cobrado mais. A responsabilidade dele é maior, porque as palavras dele têm outras influências maiores, né? Como vemos aqui. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Então nós sempre procuramos, né? Se nós queremos ser um varão perfeito, nós temos que ter cuidado no que nós falamos, né? A maturidade no falar. O mestre, primeiro fala do mestre, né? O terceiro capítulo começa alertando: não vos torneis muito de vós mestres. Os mestres do grego didáscalos são adomoestados sobre o valor da palavra lançada. Esse termo, no seu significado, é usado para quem tem o ofício de ensinar, como professor, orador, pregador. A esses cabe uma imputação de mais duro juízo, por causa do peso que suas palavras exercem sobre seus liderados, que eu acabei de falar. Nós temos vários exemplos disso, né? Vários exemplos. Em Romanos 2:21, vamos ver Romanos 2:21, está aqui. Diz assim, ó, até eu marquei aqui. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito, né? O que nós acabamos de ler, né? Se nossa vida não condiz do que nós falamos, nós vamos ser cobrados. E nós temos o poder de influenciar outras pessoas, né? A nossa vida, às vezes, está muito distante daquilo que falamos. Falamos uma coisa, mas vivemos outra coisa. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Mas na boca daquele que fala e vive, ela é poderosa, né? Eu até marquei aqui, ó. Por isso que os pagãos, os incrédulos, os gentios olham para essa hipocrisia e dizem: esse Deus não presta, e blasfemam de Deus, porque segundo a sua vida, a nossa vida, aquele que está falando, está ensinando, esse Deus que você prega não me serve. Eles dizem: esse Deus que você prega não me serve. Porque eles olham para a nossa vida, eles olham para o nosso andar, o nosso caminhar. Então, é uma palavra, essa carta de Tiago, capítulo 3, fala muito com a gente. Então, nós que ensinamos, nós que temos uma liderança, né, sobre nós temos uma responsabilidade maior. E nós vamos ser cobrados por isso, né? Meus irmãos, não se torneis muito de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, por causa das influências das palavras. Vemos vários exemplos. Hitler, podemos citar aqui, um influenciador, um discurso que influenciou uma nação inteira. Influenciou, mas ele influenciou para o mal. Para o mal. Dizimou, milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial por causa de um discurso, das palavras que ele falava, da influência que ele tinha, né? Então, às vezes, as pessoas influentes, eles têm um peso maior das palavras. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não se torneis muito de vós mestres. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago está dizendo, todos nós tropeçamos, está se colocando, em muitas coisas, não é poucas coisas. Nós tropeçamos, nós pecamos todos os dias. E não é em poucas coisas, em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Né? Se alguém não tropeça, e quem não tropeça no falar? Eu começo a me policiar dentro de mim, né? Quantas palavras podia ter segurado, não ter falado, ter colocado freio na boca, como nós vamos ver aqui através da lição, os exemplos que ele cita, né? O apóstolo Tiago, eu cito vários exemplos aqui, e às vezes sofremos as consequências por aquilo que falamos, né? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, começa o exemplo dele, né? Para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Alguém consegue subir num cavalo sem freio? Tu está arriscando a vida. Tu só vai ter segurança se tu subir num cavalo que tenha freio, porque tu consegue controlar ele. Ele pode ser um animal, né, forte perto de nós. Ele é um animal forte, mas se nós estivermos em cima dele com os freios, nós conseguimos controlar ele. Nós colocamos para a esquerda, para a direita, nós freamos, né? Então ele cita esse exemplo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Através do freio nós dirigimos o corpo inteiro do cavalo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então ele cita aqui, ele cita quatro exemplos aqui, né? Ele fala de freio, de leme, de fogo, de veneno, de fonte e árvore. Então eu consegui, quando eu estava estudando isso aqui, eu comecei a pensar o que ele quer dizer com tantos exemplos, o que quer dizer cada exemplo. Então a gente começa a estudar a palavra de Deus e Deus vai nos clareando, né? E eu quero passar para os irmãos. A língua tem poder de dirigir. Freio e leme fala de direção. De dirigir. E se nós temos as nossas palavras para o bem, nós vamos dirigir o corpo inteiro para o bem. As pessoas que estão ao nosso redor para o bem. Se eu sou líder do ministério de homens, se eu dirigir o meu povo, os irmãos, né, do círculo de oração para o bem, automaticamente para mim e para o corpo inteiro, o corpo de Cristo. O líder é isso também. O corpo de Cristo também segue para o bem, né? Para dirigir, são figuras usadas o freio e o leme. Pode estar, como nós vemos aqui, ó, o navio batido de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira que o impulso do timoneiro, né? Através do leme, um navio enorme, através do leme ele dá a direção certa. Então, a língua tem o poder de dirigir. A língua também tem o poder de destruir. Olha, a língua tem o poder de destruir. E fala de fogo e veneno, como nós vemos aqui, no exemplo, no versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. No 9, né? Com ela bendizemos ao Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca nós podemos, né? Amaldiçoar e abençoar. Como está a sua boca? Como está a nossa boca? Será que nós estamos mais amaldiçoando do que abençoando? Como é que estão as nossas palavras no dia a dia? Que nós possamos fazer essa reflexão. Será que nós estamos mais abençoando ou amaldiçoando? Né? Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Também podemos ver, ela tem o poder de deleitar, que fala de fonte e árvore, né? Então, cabe a nós escolhermos. Ele fala aqui da árvore, né? Não pode
Pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Qual a sabedoria que está em nossa vida? É terrena, animal e demoníaca? Nós usamos as palavras para dirigir ou para destruir, como fogo e veneno, os exemplos que ele cita aqui, né? Ou para deleitar-se, né? Qual que é as palavras que estão saindo da nossa boca, né? Hoje muitos mestres, através das mídias sociais, têm influenciado, influenciadores digitais, que tanto influenciam para o bem quanto para o mal. Então nós podemos ver hoje muitos se dizendo mestres, influenciadores digitais, aqueles que têm vários seguidores e vai influenciando tudo que ele falar, as pessoas seguem, às vezes nem sabem se é verdade aquilo que ele está falando, mas não, mas ele falou, é um cara, tem 1 milhão de seguidores, tem 2 milhões de seguidores, e as pessoas terminam sendo levadas pelo que ele fala. Mas será que ele está falando algo para destruir, para edificar ou para deleitar-se? Né? Então devemos vigiar nisso, irmãos. Vigiar. Às vezes a gente segue pessoas que não condizem com a palavra de Deus, mas nós devemos seguir Jesus Cristo, seguir a palavra de Deus. Vamos analisar, né, através da palavra de Deus o que ele está falando. Se é algo que vem da parte de Deus, né? Então podemos ver que também fala de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, ela é diferente. Agora, a sabedoria terrena, né? Se nós tivermos inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Até eu marquei aqui em Provérbios 6:16. Vamos ler Provérbios 6:16. Diz assim, ó. Tem 6 coisas que o Senhor odeia e a última ele simplesmente detesta. E dessas 6 coisas que ele odeia, 3 fala da língua. 3 fala da língua. Olha, vamos ler aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. As 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta. Os olhos arrogantes, a língua mentirosa, aquela língua mentirosa, aquele que fala mentira, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, 4, né? Pés que se apressam para fazer o mal, viu? Pessoas que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa, fala da língua também. É o segundo item da língua aqui, né? A testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. E é o que ele mais detesta, olha o que ele mais detesta. E o que espalha discórdia entre os irmãos. Viu como a língua é perigosa? A língua, através da língua, ela pode colocar-nos no céu. A língua, ela pode colocar-nos no inferno. Como nós estamos cuidando o nosso falar? Através da nossa língua, nós podemos abençoar. Através da nossa língua, nós podemos amaldiçoar. A bênção e maldição está na nossa língua, no nosso falar. Se tem uma coisa que Deus detesta, aquele que espalha discórdia, aquele que faz contenda entre os irmãos. Esse aí detesta. Então, de 6 coisas que Deus odeia, 3 são da língua, fala da língua. Deus tem misericórdia de nós, né, irmãos? O perfeito varão. O escritor destaca a universalidade do pecado ao afirmar que todos tropeçamos em muitas coisas. Paulo também enfatiza essa realidade ao escrever: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Entretanto, Tiago destaca que existe uma posição ao ser almejada, a de varão perfeito, que nós devemos almejar, de varão perfeito. E para nós sermos um varão perfeito, nós temos que botar freio na nossa boca, refrear, cuidar as palavras, o jeito que nós falamos, o modo que nós falamos, né?
Diz aqui, Tiago destaca que existe uma posição extremajada, a de varão perfeito, sendo essa perfeição aferida mediante a capacidade de refrear a fala e alimentá-las com especial cuidado. Com especial cuidado, devemos ter cuidado, irmãos. Provérbios 10 e 19, vamos aqui, vamos ler Provérbios 10 e 19, diz assim, quem fala demais acaba pecando, viu? Quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. Quem consegue controlar a sua língua? O sábio e o ajuizado. Que possamos ser sábios, que possamos controlar a nossa língua, irmãos. A perfeição da maturidade cristã é atingida pelo controle da língua. Então, conforme nós vamos controlando a nossa língua, nós vamos nos aperfeiçoando e nós vamos se tornando maduros na fé. Será que nós conseguimos realizar esse feito? Não é difícil, irmãos. Com a graça de Deus, a gente consegue. Vamos cuidar no que nós falamos, a intenção das palavras que nós falamos. O papel decisivo no falar. A língua como condutora. Desde as primeiras civilizações, o cavalo é tido como um bem fundamental, sendo útil em batalhas e transporte. Mesmo sendo um animal feroz e forte, ao efeito do freio, cede aos desejos do mais frágil homem. O escritor se apropria dessa imagem ao ensinar que, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Nessa analogia, o apóstolo sugere que se podemos dominar a língua. Também estaremos em condições de dominar todo o corpo. Se nós dominamos a língua, nós dominamos todo o nosso corpo. Glória a Deus. Mas se a língua não está sob controle, a vida toda está entregue ao mau caminho. Quantas coisas, quantas consequências nós sofremos, né? Por não controlar a língua. Quantos exemplos nós temos, né? Que nós podíamos passarmos, né? Ah, se eu tivesse ficado quieto, não tinha acontecido isso. Por que eu fui falar essa palavra? Às vezes tem várias vertentes. Tu fala uma palavra e a pessoa leva para o outro lado. Então nós temos que pensar muito bem antes de falar, para não ter essa divisão, né? Criar contenda, né? A língua maliciosa. O autor intenciona advertir seus leitores sobre os danos que as palavras proferidas impiamente poderiam causar. Para isso ele faz uso da metáfora do fogo ao atribuir à língua seu alcance destrutivo. No dia 8 de outubro de 1871, às 8 horas e 30 minutos da noite, durante uma campanha evangelística de David Lyman Moody, em Chicago, aconteceu um terrível incêndio. Mais de 100 mil pessoas ficaram sem casas, 17.500 prédios foram destruídos e centenas de pessoas morreram. Aquele incêndio começou tênue e pequeno, mas atingiu proporções avassaladoras. Assim é o poder da língua para o escritor. O escritor está dizendo, né? Uma pequena fagulha pode destruir, né? Uma plantação inteira. Tantas pessoas podem ser destruídas por uma pequena fagulha, às vezes uma palavra falada errada, né? Podemos ver até no nosso meio, né? No meio político. Depende do que o nosso presidente fala, a Bolsa de Valores vai lá em cima. Depende do que o nosso presidente fala, se ele fala que estamos em crise, que estamos passando por uma situação difícil, a Bolsa perde a credibilidade. Então, conforme o que nós falamos, e muitas pessoas são afetadas com isso. Então, o poder da língua. Tem um escritor que diz, eu vi uma palavra uma vez, que o animal mais feroz, mais venenoso, mais temido, a toca dele fica atrás dos dentes, que é a nossa língua. A toca dele fica atrás dos dentes. Esse animal é venenoso, é o mais venenoso de todos. E é verdade, né, irmãos? Vemos vários exemplos. Vemos um exemplo também de quando Davi estava fugindo do seu sogro Saul, né? Quando ele chega lá na escola de profetas e os profetas, sacerdotes, deu o pão da proposição para ele. Estava lá Doeg,
né? E através das palavras de Doeg, contando ao rei Saul, que os sacerdotes, os profetas tinham dado ali pão para Davi e seus soldados, Saul vai lá, né, e mata todos os profetas, por causa de uma palavra facciosa, uma palavra. Saul entendeu que os profetas estavam conspirando, que os sacerdotes, os profetas estavam conspirando contra o rei. E por causa disso, mais de 80 profetas, né, foram mortos à espada. Nenhum teve coragem de matar os profetas. Daí Saul manda Doeg mesmo assassinar os 80 profetas, mais de 80 profetas. Por causa de uma palavra, muitas pessoas são prejudicadas. Então, devemos ter cuidados, né, irmão? A língua maliciosa. A língua é indomável, né? Como nós vemos no texto, né? O homem, ele domina tudo, os animais, os répteis, né? As aves, ele consegue domar todos, mas a sua língua é impossível, né? Ele não consegue domar. Vamos aqui, o escritor inicia o verso 7 com uma declaração positiva ao afirmar que a ordem dada por Deus ao homem, Gênesis 1:26, para dominar a criação, estava sendo executada com sucesso. Entretanto, uma afirmação negativa é apresentada no verso 8, quando ele assevera que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Tiago está certo ao realizar essa afirmativa, referindo-se ao homem natural. Ao homem natural. Gálatas 5:19. Acho que eu tenho marcado aqui. Vamos ler Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 diz assim: Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e todas essas espécies de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Né? Fala das obras da carne, o domínio próprio. As obras da carne, surge tudo esse tipo de pecado aqui, né? A natureza humana, as obras da natureza humana produzem os seguintes resultados. E agora olha, porém aquele que é nascido de Deus e guiado pelo Espírito Santo, 5:16. 5:16 diz assim, 5:16, o apóstolo Paulo dizendo, né, aos Gálatas, eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. E no versículo 22 diz assim, ó, mas quando o Espírito Santo controlar vossas vidas, ele produzirá em nós uma espécie de fruto. Qual espécie de fruto? Amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Viu? As obras, o fruto do Espírito Santo faz em nós. Ele produz tudo isso, né? Então nós devemos buscar mais o Espírito Santo, buscar mais a presença de Deus, né? É uma luta constante entre a carne e o Espírito. Vence aquele que nós alimentarmos mais. Se nós alimentarmos mais a carne, vai vencer a carne. Vai aparecer isso aqui, vai aparecer idolatria, ódio, discórdia, ciúme em nossos corações. Mas se nós alimentarmos mais o Espírito, através da oração, buscando a presença de Deus, o que vai produzir em nós? Fruto do Espírito, que é amor, mansidão, paz, paciência, domínio próprio. Nós vamos conseguir ter mais domínio próprio através da nossa língua, nos nossos desejos carnais. Então está aqui o exemplo, né? Porém, aquele que é nascido de Deus e guiado pelo Espírito Santo controla a sua língua.
e usa para grandes bênçãos, para as grandes bênçãos, que nós possamos ser essa pessoa, irmãos, que nós possamos ser esse homem de Deus, controlarmos para grandes bênçãos, né? Como está sendo produzida as palavras em nossa boca, será que é para a vida ou para a morte? Será que é para a vida ou para a morte? Fica essa pergunta. Como estamos usando as nossas palavras? No 3 diz assim, tópico 3, uma fonte, dois sabores. Agora fala de fonte, como nós aprendemos ali, que a língua tem poder de dirigir, que é freios e leme, destruir, fogo e veneno, deleitar, fonte e árvore. A contraditoriedade nas palavras. Com ela, observa Tiago, abençoamos ao Senhor. Com elas, abençoamos ao Senhor. Com as palavras. Isto era significativo para um judeu, diante das inúmeras orações que realizava durante o dia. Porém, apesar disso, essa mesma boca que tão frequentemente e piedosamente abençoava a Deus, era a mesma que podia amaldiçoar e condenar ao próximo. Automaticamente, o que eles faziam, adoravam a Deus, né? Com suas orações, inúmeras orações, mas ao mesmo tempo ele julgava, usava a mesma boca, que era para adorar a Deus, para julgar ao próximo, para amaldiçoar e condenar ao próximo. Para o escritor, aqui reside uma contraditoriedade, uma ação antinatural. Rejeitando a duplicidade, John Bunyan, do Peregrino, conta-nos que Loquaz era um santo fora e um diabo em sua casa. Ele era um santo fora e um diabo em sua casa. Para Tiago, essa forma de vida que expressa de maneira contraditória deve ser rejeitada pelos salvos, pois viver em duplicidade, não devemos viver em duplicidade, ser duas pessoas diferentes. Na igreja, sermos santos, né? Prudentes, e em casa, lá fora, vivemos outra vida, né? Essa é a duplicidade. É uma contradição à fé pura. Por isso o escritor declara, não é conveniente, no versículo 10, ele diz assim, não é conveniente que as coisas sejam assim. Não é bom que as coisas sejam assim. Nós devemos viver uma vida só, plena diante de Deus. A grande incoerência. Duas metáforas são apresentadas ao leitor, a fonte de água e a figueira. A intenção do escritor é expor a impossibilidade desses elementos produzirem algo que não estejam de acordo com a sua natureza. A sua natureza. Então, uma fonte de água doce não pode sair água, é contra a natureza de sair água salgada. Mesma coisa a figueira, né? A intenção do escritor é expor a impossibilidade desses elementos produzir algo que não estejam de acordo com a sua natureza. Provavelmente Tiago está lembrando das palavras de Cristo no Sermão do Monte, quando ele declarou, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Claro que não. Né? Jesus falando isso no Sermão do Monte. Paulo, ao escrever aos Coríntios, é enfático ao afirmar, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sendo assim, todo aquele que é nova criatura deve produzir bons frutos. Aquele que é nova criatura, devemos produzir bons frutos. Pois agora, a sua vida é uma extensão da vida de Deus. A nossa vida é um testemunho real da palavra de Deus. As pessoas vão crer na palavra de Deus quando eles olharem nós, no que nós estamos falando. Né? Eles vão ver o exemplo. E eles vão crer na palavra de Deus. E nós vamos ser julgados por isso. Eu marquei aqui, irmãos. Na cobrança moral, as pessoas, a cobrança moral, elas vão olhar para nós de acordo com o que nós pregamos. Se nós falamos que a palavra de Deus deve ser assim, e nós vivemos isso é uma cobrança moral. E se nós não vivemos, também é uma cobrança moral. Então, devemos analisar o que nós estamos falando. Será que realmente nós estamos cumprindo? Nós estamos vivendo aquilo que estamos falando? Existe também uma cobrança espiritual de juízo sobre nossas palavras que falamos.
palavra de juízos. Aqui no Mateus 12:36, diz assim, Mateus 12:36 e 37. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil ou inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Nós vamos prestar conta. Então existe um juízo, algo espiritual, não só moral, uma cobrança moral, mas uma cobrança espiritual. E a cobrança espiritual é essa, nós vamos dar conta daquilo que falamos no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus, leia em casa, irmãos, Mateus 12:36 e 37, porque tuas palavras serás justificados, pelas tuas palavras serás condenados. Aquilo que a lição está trazendo, né? Então, que nós possamos ter essa prudência, que nós possamos controlar, colocar freios em nossas bocas, que nós possamos, porque é algo que precisamos dominar, irmãos. Dominar, porque se nós conseguimos dominar a nossa língua, o nosso falar, automaticamente nós vamos conseguir dominar o nosso corpo, né? E nós vamos dominar para o bem, trazer as pessoas para perto de Deus. Amém? Glória a Deus. O apóstolo, ao escrever sobre a língua, aponta para a destruição que é mesma pode realizar, quando não usada de forma correta. Além de apresentar aos irmãos a impossibilidade de dominá-la, mediante os esforços terrenos. Mediante os esforços terrenos é impossível de dominar. O apóstolo Tiago está falando, né? É impossível uma pessoa produzir dois tipos de conteúdos, pois o que sairá dele faz parte da sua essência. Olha que coisa tremenda. Faz parte de sua essência. Se nós temos no nosso coração coisas boas, aquilo que nós alimentamos, né? Nós vamos produzir através do nosso falar. Se nós temos paz no nosso coração, nós vamos transmitir essa paz. Agora, se nós temos amargura, né? Ressentimento, tristeza, ódio, nós vamos transparecer através das nossas palavras, né? Está dizendo aqui, ó, faz parte de sua essência, todo conteúdo que sai dela faz parte de sua essência. Sendo assim, nossos frutos serão bons e louváveis ao Deus e aos homens, né? Nós vamos glorificar a Deus. A nossa vida é um testemunho da vida terrena. Por isso que nós somos chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque eles eram parecidos com Cristo. Que nós possamos ser parecidos com Cristo. E Cristo foi um grande exemplo para nós de amor, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele tinha todas essas qualidades, todos os frutos do Espírito Santo. Que nós possamos, irmãos, ser essa pessoa, que nós possamos controlar a nossa língua, que nós possamos não guardar no nosso coração coisas que não agradam a Deus, que nós possamos ter no nosso coração leve, perdoador, o nosso coração, que as palavras que venham sair da nossa boca venham para perdoar, para abençoar as pessoas, abençoar a nossa família. Quantos filhos são amaldiçoados pelos pais e levam aquela maldição na sua vida? Quantos filhos, né? Que nós possamos abençoar os nossos filhos, que possamos abençoar os nossos irmãos, que possamos ter palavras de bênçãos, que possamos influenciar as pessoas para o bem, que possamos, Senhor, guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus, que possamos ser exemplos que as pessoas venham olhar para nós assim e ver assim, o Josias vive o que ele prega. Ó, quão bom eu ouvir isso aí, né? Olha, aquele pastor, o que ele prega, ele vive. A vida dele é um testemunho. A nossa vida moral fala mais alto que nossas palavras. Que possamos ser esse crente prudente, que possamos refrear a nossa língua, pois precisamos dominar ela, porque ela é muito venenosa, ela é destrutiva, ela destrói, ela pode destruir. Através de uma palavra, tu pode destruir tantas coisas. Uma palavra mal falada, maldita, no momento errado, na hora errada, né? Pode destruir pessoas. Tem pessoas que estão doentes até hoje, pessoas que não voltaram para a igreja por causa de uma palavra que foi falada. Ficaram magoadas, tristes, e o inimigo entrou no seu coração e não conseguiram perdoar.
Glória a Deus, que possamos aprender com essa palavra, aprender com o Tiago, palavra muito tremenda, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Gostaria de orar para os irmãos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos te agradecer pelos momentos, Senhor, que tivemos aqui juntamente com os irmãos assistindo essa aula. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um, que possamos, Senhor, ter o fruto do teu Espírito Santo em nossas vidas, que possamos ter paz, mansidão, alegria, amor, temperança, domínio próprio. Pai, que as tuas bênçãos, Senhor, venham estar sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor, dominar essa língua, Pai. Pai, que possamos ter palavras boas, palavras de bênçãos, que possamos influenciar as pessoas para o bem, que as nossas palavras venham ser de bênçãos e não de maldições. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada irmão, que possamos melhorar a cada dia, que a tua palavra venha nos corrigir a cada dia, a cada momento, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos corrigir naquilo que erramos. Pai, para nós, Senhor, fazer a tua vontade, para nós andar nos teus caminhos, para nós ser guiados pelo teu Espírito Santo, porque se formos guiados por ti, nós chegaremos num lugar seguro, nós estaremos seguros, ó Pai. Pai, quero te pedir a tua bênção sobre cada um, Senhor, abençoa cada irmão, a cada um de nós, ó Pai. Te louvamos por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Participe da nossa escola dominical. Você que pode não estar no grupo de risco, você que pode estar na casa do Senhor, venha participar e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.